E aí, gente, tudo bom? Eu sou a Bê Machado e te ajudo a encontrar equilíbrio na carreira. Hoje a gente tá aqui para nossa live super especial dessa semana, que tá muito agitada, porque é a semana pré-lançamento da Jornada do Subordinado, eu ia falar inauguração, a louca, inaugurando a loja. E eu acho que essa semana a gente tá tendo conteúdos muito legais. Eu espero que vocês estejam acompanhando. Eu já quero começar dizendo que amanhã a gente vai ter uma live muito especial com a dona Herman. Pra quem não conhece, ela é uma consultora de imagem. Ela era minha ex-colega de firma. Hoje ela é consultora de imagem e trabalha para uma outra empresa. A gente vai falar da correlação da consultoria de imagem com o branding pessoal. Vai ser uma live muito especial. Mas antes de a gente falar da live de amanhã, a gente tem que falar da live de hoje. A live de hoje também é muito especial, porque eu quero explicar para vocês de forma detalhada qual é a correlação entre branding pessoal e equilíbrio na carreira. Porque essa correlação, a forma como essas duas coisas acontecem juntas, essa ferramenta e essa consequência, podem não ser muito óbvias pra gente num primeiro olhar, num primeiro momento. Porque o branding pessoal, ele tá muito conectado com a nossa imagem. A gente, quando fala de branding, quando fala de marketing, logo imagina a comunicação. Então é muito complicado para as pessoas que não conhecem todo o processo, que não conhecem a ferramenta, entenderem de fato como essas duas coisas caminham juntas. E essa é, na real, o grande link que eu fiz na minha cabeça, a grande conexão que eu fiz na minha cabeça, que despertou essa vontade que eu tenho de ajudar vocês a encontrar equilíbrio na carreira, porque é o que aconteceu com a minha carreira. Então, eu quero explicar para vocês todo o racional por trás do método da jornada, que é um método 100% baseado na ferramenta de branding pessoal, tá bom? Então, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que eu quero colocar para vocês com relação a essa conexão das duas coisas não é segredo. Basicamente, o que o branding pessoal faz pela gente é fazer com que a gente, de fato, enxergue o nosso valor, tá? Quando a gente fala de branding, a teoria sobre branding é sobre dar valor, mostrar o valor de alguma coisa. A gente falou disso na primeira ou na segunda live que a gente fez. Mas quando a gente fala especificamente de branding pessoal, é a gente enxergar esse nosso valor com muita clareza, com muita constância e com muita certeza de que aquilo é a nossa verdade e de que a gente quer colocar tudo aquilo, todo aquele nosso potencial para o mundo. E o que enxergar o nosso valor faz com a gente no mundo do trabalho? Faz com que a gente comece a descortinar todas essas verdades, todas essas certezas que a gente tem com relação ao nosso papel dentro das organizações, faz com que a gente comece a enxergar isso de forma um pouco diferente. Porque a forma como a coisa está posta, a forma como as organizações nos enxergam como colaboradores e a forma como a gente passa a se enxergar como colaborador fazendo parte desse sistema é uma forma subordinada, é uma forma passiva, é uma forma na qual a gente não tem voz, na qual a gente está lá para obedecer, a gente está lá para escutar o que as pessoas falam pra gente, para fazer, executar aquilo que mandam a gente fazer. Só que como seres humanos, inteligentes que somos, com acesso que temos, com toda a capacidade intelectual que temos, esse papel não nos cabe mais, a gente não fica feliz nesse papel, porque é uma relação desequilibrada. A gente se enxerga dentro dessa relação como menor, a gente se enxerga nessa relação como passivo, a gente se enxerga nessa relação como pessoas que não têm voz, que não têm o que agregar, a gente tá ali para fazer. E aí, a partir do momento que você enxerga o seu valor, a sensação que dá é que a gente saiu da Matrix, sabe? Do filme Matrix.
A sensação que dá é que você está enxergando o mundo como ele realmente é. Você está se enxergando como você realmente é e você está enxergando todo o potencial que você tem de agregar para aquela organização. Então, essa sua posição passiva, que não é ativa, de alguém que só precisa escutar e executar, você não consegue mais viver nessa pele. Você não consegue mais viver nessa verdade. Então, é muito importante que a gente entenda que o processo de branding pessoal é uma ferramenta para descortinar essa verdade que a gente tem enxergado sobre a gente mesmo. E aí, faça com que a gente, uma vez que a gente viu, a gente não consegue mais desver. A gente não consegue desver o nosso valor, a gente não consegue desver as nossas habilidades, o nosso potencial de fato agregar, de fato colaborar, ter uma posição ativa dentro da organização, independente da nossa posição hierárquica. Tá bom? Então, aqui tá a introdução. E aí, quando a gente fala, tá bom, eu vou ver o meu valor, eu vou entender a minha posição dentro da organização, isso não significa que você vai passar a ser insubordinado. Isso não significa que você vai passar a ser uma pessoa soberba, uma pessoa que não tem humildade. A gente sempre fala sobre isso, né? Quando eu falo sobre você vai enxergar seu valor, você vai enxergar seus potenciais, você vai entender tudo de mais autêntico e de mais relevante que você pode oferecer para o mundo. Isso não significa que você chegou no topo da cadeia alimentar, intelectual das organizações. Não, você ainda tem muito que aprender. E muito provavelmente as pessoas que estão acima da organização têm muito a te ensinar, porque elas têm mais tempo de experiência, elas também têm as potencialidades delas e nós somos todos diferentes uns dos outros. Você tem a aprender até com as pessoas que estão em cima e com as pessoas que estão embaixo. Então, é aquela história, você não é melhor do que ninguém, mas você também não é pior do que ninguém. Você é único. E as outras pessoas que estão ao seu lado também são únicas. E o branding pessoal ajuda a gente a enxergar o que a gente tem de único, como a gente pode colaborar ativamente e também quais são as áreas que a gente tem a aprender com as outras pessoas, as áreas que a gente tem a desenvolver com os nossos chefes, com os nossos subordinados, com os nossos pares. Beleza? E aí, o que eu quero colocar para vocês para tangibilizar bastante esse ponto, que é uma experiência que todos nós já vivemos, que é a gente, nesse processo de branding pessoal, uma coisa que eu gosto bastante de falar é, a gente sai da aleatoriedade. Essa coisa do descortinar, do enxergar a Matrix, parar de se ver como uma pessoa passiva, uma pessoa sem valor para agregar, é o processo que eu costumo chamar de sair da aleatoriedade. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dar um exemplo para vocês entenderem qual é a diferença entre viver na aleatoriedade e viver de propósito. O exemplo que eu quero passar para vocês é da entrevista de emprego. Quando a gente tem uma entrevista de emprego, a gente passou lá um tempo procurando, a gente, entrou, viu lá no LinkedIn, viu lá no Vagas, essa é uma vaga que eu acho que tem a ver comigo, essa é uma vaga que eu acho que eu tenho potencial para preencher os requisitos que eles estão pedindo, tarará, tarará. No dia da entrevista de emprego, nada é aleatório pra gente. A roupa que a gente pensa. O discurso que a gente vai falar, logo que a gente falar com o entrevistador, a gente pensa. Tudo que tá no nosso currículo, a gente relê, a gente reestuda. Tudo que tá no nosso currículo, porque é com base naquilo que a conversa vai fluir. A gente pensa nas melhores histórias para exemplificar cada um daqueles pontos que a gente colocou no currículo. A gente pensa nos nossos valores. O que a gente vai falar quando perguntarem pra gente quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos a desenvolver? A gente pensa, e se me fizerem algum questionário, se pedirem para eu preencher algum case, né, ali para resolver algum problema, para eles verem a minha capacidade de raciocínio lógico. Você já se prepara também, você fala, o que essa empresa faz, onde essa empresa está localizada, quais são as marcas, quais são os produtos que ela produz. A gente se prepara muito, porque nada naquela 1-2 horas no máximo de entrevista pode ser aleatório, pode ser não pensado. A gente precisa pensar em tudo e precisa atuar com consciência, precisa atuar de propósito para conquistar aquilo que a gente quer, que é passar na vaga.
Só que o que acontece? A gente faz todo esse processo, a gente vai 100% com cada ponto da nossa marca pessoal, cada ponto da nossa história, cada ponto das nossas habilidades, das nossas fortalezas, tudo pensadinho. Aí a gente passa na vaga e aí a gente começa a trabalhar e a gente simplesmente para de pensar, de agir intencionalmente todos os dias dentro da organização. A gente passa a agir na aleatoriedade. Ah, a roupa que eu vesti na entrevista? Não, aquela é a roupa da entrevista. A roupa que eu visto todo dia é outra. Ah, as habilidades que eu falei que eu era forte na entrevista é o que eu pensei pra entrevista. No dia a dia do emprego, essas habilidades eu não sei, talvez eu precise desenvolver ainda, entendeu? É uma história ali que eu contei pra vender. Cara, não pode ser assim. Isso de viver na aleatoriedade é o que deixa a gente muito frustrado, porque a gente vai vivendo, a gente vai fazendo as coisas, a gente, de certa forma, enxerga o nosso potencial. A gente acha que a gente tá dando o nosso melhor, mas a gente não tem certeza. A gente acha que a gente tá colocando o nosso melhor na rua, as nossas potencialidades, que a gente tá, de fato, entregando aquilo que a gente prometeu na entrevista, mas a gente não tem clareza, porque a gente não tá agindo intencionalmente. E aí, quando eu falo agindo intencionalmente, é em cada atitude, em cada momento de interação que você tem com um colega seu, com um chefe seu, uma reunião, uma apresentação, a forma como você se veste todos os dias, as conversas que você tem todos os dias com as pessoas, tudo isso precisa ter um pouco mais de intenção, menos aleatoriedade, menos deixar a coisa levar. Você precisa ser um pouco mais estratégico consigo mesmo nesse caminhar dentro das empresas para que você atinja os objetivos da mesma forma que você buscou ter intencionalidade na hora que você estava buscando o objetivo de passar na entrevista de emprego. Então, eu não quero que vocês pensem que, mas aquele nervosismo, aquela ansiedade, aquele preparo quase manipulativo que acontece na entrevista, eu vou ter que ter aquela sensação todo dia. Não. O processo de branding pessoal, ele faz justamente isso. Você pega um período de tempo, algumas ferramentas, faz um mergulho em si mesmo, com muita disciplina, a gente já vai falar disso, e daí você entende a sua verdade, entende a sua autenticidade e você passa a agir dessa forma intencional quase que naturalmente, que é o que eu já sinto hoje. Eu tô há 1 ano e meio, quase 2 anos nesse processo e eu sinto que pra mim a chave já virou. Eu já entendi qual é o meu eu mais autêntico, eu já entendi quais são os comportamentos que ajudam a imprimir a minha marca para as outras pessoas. Vocês entendem? Eu passei a viver a minha verdade intencionalmente. Eu saí da aleatoriedade por conta do processo, por conta da minha dedicação e da minha disciplina no processo. Porque agora eu já entendi essa forma de vestir, essa forma de falar, as histórias que eu conto e as histórias que eu não conto, os pontos que eu coloco no momento das reuniões, os pontos que eu não coloco, tudo que eu faço numa apresentação e tudo que eu não faço numa apresentação, tudo isso já faz parte de quem eu sou, já faz parte da minha marca. Então eu faço tudo isso muito mais automaticamente, mas sabendo intencionalmente o que cada uma das minhas atitudes significa no dia a dia e me traz para minha marca no dia a dia, tá? Então aqui o que eu quero colocar é a oportunidade que a gente tem de passar por esse processo de branding pessoal, de encontrar a nossa marca, a nossa verdade, a nossa forma mais autêntica de viver, faz com que a gente olhe todos os processos da organização, toda a forma como a organização, os gestores, todo o sistema, aquela coisa que eu já expliquei de, são 100 anos de revolução industrial, trabalhando desse jeito, considerando que os colaboradores são a base, que os colaboradores são commodities, facilmente substituíveis. A gente começa a olhar para tudo isso e falar, não, eu preciso balancear isso, eu preciso equilibrar isso, porque só assim, estar dentro das organizações vai fazer sentido para mim. Se eu ver valor na organização e a organização também ver valor em mim. Esse é o grande equilíbrio. E aí, a partir do momento que a organização vê valor em você, ela confia
em você, ela tem clareza de tudo que você pode entregar, a organização passa a ter confiança em tudo que você pode entregar. E aí, as outras dimensões de equilíbrio, como por exemplo, equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, equilíbrio entre a sua relação e a relação com seu chefe, equilíbrio entre a sua relação com seus colegas, a sua relação com seus subordinados, tudo isso começa a automaticamente também entrar em sintonia, porque você já foi do macro para o micro. Você já entendeu como a coisa funciona, o porquê de as coisas são como são, você já entendeu o seu valor e você já colocou tudo no mesmo patamar. E aí todo o resto das relações, todo o resto dos pontos que são consequências dessa sua relação com o trabalho começam também a entrar nos eixos, no que é equilíbrio para você. Não necessariamente o equilíbrio que as pessoas falam que precisa ser, o equilíbrio para você, tá bom? Aí, eu acho que assim, um exemplo que eu posso dar prático de como o branding pessoal, a ferramenta de branding pessoal consegue fazer com que você se coloque de uma forma mais intencional, de uma forma não aleatória e te traz maior equilíbrio, é um exemplo do que pode acontecer em alguma reunião de trabalho. Eu sempre gosto de trazer esse exemplo para vocês. Em uma reunião de trabalho, imagina que você está assistindo uma pessoa apresentar um projeto, apresentar um caso, apresentar alguma coisa nesse sentido. A pessoa apresenta ali para você um dado, uma informação, ou que você desconhece, ou que você já viu que aquela informação não necessariamente é uma informação verídica, você já viu que o dado era um pouco diferente, você fica desconfortável com alguma coisa que foi apresentada ali. Se você tá no modo aleatório, se você tá no modo nem penso na minha marca pessoal, nem sei o que eu quero significar, nem sei direito quais são os meus objetivos, eu quero ser promovido, ganhar meu salário e é isso, talvez a sua atitude nesse momento de desconforto seja uma atitude de eu vou ficar quieto, não vou falar nada, porque assim, eu tô vendo a informação, meu chefe também tá vendo a informação, o chefe da pessoa também tá vendo a informação, ninguém suspeitou de nada, eu tô aqui achando estranho, eu vou bem ficar calado porque não é da minha conta se ele tá apresentando alguma coisa que não faz sentido. Ou você vai falar coisa sem pensar, você vai falar, cara, eu não concordo com esse dado tá esquisito. E isso pode trazer consequências pra você. Tanto não falar nada pode trazer consequências pra você, no sentido de, puta, ele sabia qual era o dado certo, e depois em algum momento você pode falar pro seu chefe, e o seu chefe vai falar, cara, você sabia o dado certo, você não falou nada na hora. Ou a pessoa mesmo vai virar pra você e vai falar, putz, você me viu apresentando um dado errado e você não falou nada, você nem, pra me dar um suporte, pra me ajudar. Ou se você fala alguma coisa na hora sem pensar, cara, esse dado tá errado, esse dado não é certo, eu não concordo com isso. A pessoa ali na frente pode se sentir mal, pode se sentir preterida, nossa, isso não é jeito de falar, eu, tô aqui dando o meu melhor e ele falou desse jeito. Seu chefe pode achar a mesma coisa, pode falar, cara, isso não é uma postura, você não foi uma pessoa condescendente, um colega, você não foi resolutivo, você apontou um problema e nem pra tentar ajudar. Ou ainda, você pode, enfim, deixar o apresentador em maus lençóis, pode parecer que você estava querendo se achar no lugar dele, enfim. Agir sem pensar, agir sem ter clareza de qual é a marca que você quer imprimir, como você quer que as pessoas te vejam, pode ter sérias consequências porque você age no aleatório, você age na emoção, no impulso. Agora, quando você tem intencionalidade, você sabe qual é a marca que você quer imprimir dentro da organização com base em todo um trabalho super bem feito de branding pessoal, nessa mesma reunião, a sua atitude pode ser anotar as suas percepções e no final da reunião escolher quais daqueles pontos que você não concordou, que você achou estranho, vale a pena você levantar. Você, a partir do momento que você sabe qual é o tom de voz que você quer emitir, você sabe quais as percepções que você quer denotar na mente das pessoas, você vai ter tempo de pensar e habilidade de pensar, tá, qual é a melhor forma de falar isso? Eu devo criticar? Eu devo citar a fonte que eu conheço? Eu devo falar, gente, eu pesquisei aqui rapidamente o dado e eu só queria fazer uma correção, o dado é esse aqui. Você sabe a imagem que você quer transmitir e você vai ter intencionalidade na sua ação.
Nem todo mundo vai agir do mesmo jeito. Talvez para você faça sentido ser uma pessoa mais crítica. E aí você vai já ter trabalhado na sua mente o seu tom de voz para conseguir falar ali na hora a sua crítica, se isso é importante para você. Ou, no meu caso, eu estou conectada ao arquétipo do sábio, o ponto da fonte. Se eu não souber a fonte, eu vou perguntar a fonte. Essa é a minha forma de demonstrar para uma pessoa talvez um desconforto com um dado que ela trouxe numa reunião. Porque eu já entendi, cara, o meu ponto é conhecimento. Você sabe de onde veio isso? Você tem conhecimento de onde veio isso? Ou eu tenho conhecimento de onde veio isso. Vamos trocar? Vamos validar? Então, esse é um exemplo prático, pode parecer um exemplo bobo, mas no dia a dia, é nos detalhes, é nas ações de cada dia que a gente vai construindo essa nossa marca. A gente vai colocando esse nosso modo de ser pro mundo e as pessoas vão colocando a gente na caixinha que a gente quer. Porque consistentemente a gente vai imprimindo essa nossa pessoa, imprimindo essa nossa autenticidade, tudo isso que é importante pra gente em todas as nossas ações. Beleza? Se tiverem dúvidas com relação a esse ponto, se não tiver ficado claro, eu tentei trazer um exemplo para realmente tangibilizar para vocês do que a gente está falando, mas se não tiver claro, por favor, me deixem perguntas, me mandem direct que a gente fala mais sobre isso. Eu acho que um ponto importante que pode surgir na cabeça de vocês nesse momento é, cara, eu acho que deve ser muito cansativo ser assim. Eu acho que deve ser estressante. Esse exemplo que você deu da entrevista de emprego, cara, a entrevista de emprego ela dá trabalho, você vai com dor de barriga, com borboleta na barriga ali pra vender o seu peixe. Imaginar que eu tenho que me comportar dessa forma todos os dias, com essa intencionalidade, parece algo muito estressante. Mas o que eu posso dizer pra vocês, por experiência própria, não é. Não é estressante, não é cansativo. É um processo que sim, exige disciplina, porque a gente não tá acostumado a se observar. A gente não tá acostumado a ser intencional. A gente tá muito mais acostumado a ser livre, a falar as coisas ou não falar as coisas, porque é o nosso jeito de ser. Eu sou extrovertida, eu sou introvertida. Quando alguém fala alguma coisa, geralmente eu prefiro ficar quieto. Ou quando alguém fala, na lata eu já solto o que eu pensei, nem tenho muito filtro. A gente tá mais acostumado com essa forma de ser. Mas, o que eu posso dizer pra você? Ser acostumado com essa aleatoriedade te deixa ao bel prazer da sorte. Pode ser que a sua forma de ser, pro lugar no qual você está e pro objetivo que você quer alcançar, seja tudo que você precisa. Tipo, cara, você vai chegar lá meio que no automático. Isso acontece. Mas muitas vezes a gente, na real, tá patinando. Não sabe o que está acontecendo, não está conseguindo chegar onde a gente quer, agindo na aleatoriedade, porque muitas vezes as coisas não estão interligadas. A forma como você age com o lugar que você está, com o lugar aonde você quer chegar, não conversam. E você nunca pensou sobre isso. Você nunca agiu intencionalmente para que todas essas esferas, para que todas essas áreas se conversem e essa engrenagem seja extremamente funcional e fluida. Vocês conseguem entender? E essa fluidez é o equilíbrio do qual eu falo. Essa forma de, cara, a forma como eu sou, a forma como eu ajo, o que eu represento no lugar em que eu estou, tem potencial de alavancar a minha vontade, tem potencial de alavancar a minha chegada aos meus objetivos. Quando tudo isso está interligado, a coisa flui. É isso que a gente tem que ter na cabeça. Mas no começo, exige sim disciplina. Eu não vou dizer que eu cheguei em todas as reuniões de primeira e comecei a falar exatamente o que o meu arquétipo de marca, o que eu queria representar na mente das pessoas precisava ser dito. Não. Eu continuei, às vezes, deixando de falar algumas coisas que eu deveria falar ali na hora. Eu falei algumas vezes coisas que eu falava, isso aqui não tem a ver. Eu percebi no dia a dia que eu tinha um arquétipo de rebelde. As pessoas me percebiam como insubordinada, rebelde. E não era essa visão que eu queria que as pessoas tivessem de mim. Mas foi difícil controlar isso.
Porque eu sou uma pessoa que fala o que pensa. Principalmente se eu tenho as minhas convicções, principalmente se eu tenho conhecimento de causa. Mas aí eu percebi que não era a minha intenção que estava errada, era a forma. E aí, com o branding pessoal, eu comecei a ajustar tudo isso, a entender qual era a melhor forma de colocar os meus pontos. Então, é um processo que exige disciplina, mas não é estressante, não é cansativo, tá? Outra coisa que as pessoas podem pensar como uma barreira é: mas eu vou perder a minha espontaneidade. Eu sou uma pessoa espontânea, eu sou uma pessoa que fala o que pensa, eu sou uma pessoa que tem um jeito que inclusive as pessoas admiram muito. Você não vai perder a sua espontaneidade, muito pelo contrário. A ideia é que você pegue essa espontaneidade e não deixe que ela te prejudique em momento nenhum. A sua espontaneidade, a sua forma de ser natural, ela só vai ser lapidada, ela vai ser refinada, para que ela de fato te ajude, para que você não fique à base da sorte. Será que a minha espontaneidade faz sentido para minha vaga, para minha posição, para dentro da organização na qual eu tô? Será que a minha espontaneidade, a forma como eu lido com as coisas vai me levar para onde eu quero? A gente não sabe, até que a gente pense, até que a gente coloque no processo, até que a gente planeje estrategicamente como essa sua espontaneidade pode te ajudar. Então não é também sobre perder a espontaneidade, entrar numa caixinha, muito pelo contrário, é sobre fazer com que essa espontaneidade te ajude a chegar aonde você quer chegar, tá bom? Aí eu tô aqui indo pros minutos finais, quero garantir que eu vou dar o conteúdo inteiro. Uma coisa que eu também acho importante de falar pra vocês é: então tá bom, então eu vou tentar entender como que essa intencionalidade nas minhas ações vai me levar para onde eu quero. Será que se eu copiar uma pessoa que já chegou aonde eu quero chegar, vai funcionar? Não, não vai funcionar. A gente acabou de falar, o que importa é você ser você. Você ser o mais verdadeiro possível, intencionalmente, de acordo com o lugar que você está e aonde você quer chegar. Copiar alguém, copiar os comportamentos de alguém, copiar a forma de alguém se vestir, copiar a primeira impressão que a pessoa deixa, cara, não vai te ajudar. Não vai te ajudar, porque provavelmente você não vai segurar aquilo com consistência. Aquilo não vai refletir a sua verdade. E de novo, às vezes, você pode me dar um exemplo, mas cara, tem uma chefe lá no meu departamento que é claro, é óbvio que ela copia tudo que a VP faz e ela tá subindo na carreira, tá chegando onde ela quer. Pode ser que, por sorte, você chegue. A gente não dá pra dizer que tudo é preto ou branco. Mas o que eu posso te dizer é, muito provavelmente essa pessoa não é tão feliz, tão satisfeita, essa pessoa não tem uma relação tão equilibrada com ela mesma e com o trabalho, tendo que se manter nesse papel da cópia. Parte do equilíbrio também é você garantir que você está confortável na sua própria pele. Você está confortável com o seu eu mais autêntico. Você sabe o que você está colocando nas pessoas? É a sua verdade. O que você está colocando no mundo é o que você realmente é. E é isso, é exatamente isso que vai te levar lá, não é a cópia de alguém. Não é o estresse de você ficar sempre, mas o que ele fez? Mas o que ele vai fazer? Mas como que eu posso copiar? Mas eu não tenho condição de fazer isso. Como que eu posso ser uma forma parecida com isso? Isso sim é estressante. Isso sim é estressante. Quando a gente encontra a nossa maneira de ser a gente mesmo da melhor forma, aí a gente garante que a gente tá tendo uma relação super equilibrada, super tranquila, vivendo a nossa verdade, beleza? E aí, pra gente ir pro encerramento, pra eu dar pra vocês uma dica realmente prática de como eu acho que, independente de jornada, independente de entender de ferramenta, você já pode começar a aplicar isso na sua vida, é você começar a se observar. Sair da aleatoriedade não é fácil, como eu falei, exige disciplina. Então, encontre formas, encontre mecanismos de como você pode começar a se observar no dia a dia. Então, por exemplo, eu não vou conseguir ali na hora da reunião ter essa intencionalidade, porque eu ainda não estou acostumado. Mas na hora que você sair da reunião, na hora que você sair da apresentação, anota como foram seus comportamentos.
Anota, olha, quando a pessoa falou uma coisa que eu não concordei, eu fiquei quieto. Ou quando a pessoa falou alguma coisa que eu não concordei, eu, na hora, falei alguma coisa. Eu interrompi a pessoa e falei que eu não concordava. Ou, quando eu estava fazendo uma apresentação, eu percebi que na hora que eu me perdi, eu comecei a gaguejar. Ou, na hora que eu tava, no ápice da apresentação, falando assim, aquilo que eu mais entendia, dando o grande resultado que as pessoas esperavam ver, eu me senti muito bem. A minha voz ficou mais alta, a minha postura ficou mais aberta. Começa a observar esse tipo de coisa. Dessa forma, você começa a se treinar. Você garante que você começa a aprender a se observar e a sair da aleatoriedade, que é o grande segredo, a grande chave do branding pessoal, para a gente enxergar valor na gente mesmo e equilibrar a relação com o nosso trabalho. Tá bom, gente? Ai, que legal, vi que bastante gente legal entrou. Tem uma pessoa que entrou aqui que na hora que ela entrou eu fiquei até nervosa, que é o Meu Emprego Sumiu. Gente, eu amo esse perfil e ele tá aqui, eu tô muito feliz. Eu não sei se ele ainda tá aqui, mas ele entrou aqui e eu fiquei muito feliz. Que é um perfil que eu admiro muito. Se vocês querem saber sobre carreira, é um perfil que eu admiro muito. Maravilhosa, papapá. Gostei muito dessa dica prática. Esse tema dos arquétipos é super interessante. Tenho vontade de aprender mais. Você tem recomendações? Tenho recomendações. A jornada do subordinado é a primeira recomendação, porque o ponto dos arquétipos, a conexão da nossa personalidade com os arquétipos é uma das grandes ferramentas que eu utilizo na fórmula da jornada do subordinado. Mas, se você quiser saber mais, tem vários links na internet que falam sobre isso. A Rock Content, que é um blog de conteúdos muito legais sobre marketing, tem diversos artigos bem simplificados sobre o que são cada um dos arquétipos, mas eles conectam principalmente com marcas de produtos, marcas corporativas. Eu consegui fazer esse desdobramento para marcas pessoais, de acordo com meus conhecimentos e também de acordo com o que eu aprendi nos cursos de branding pessoal que eu fiz. Então, sobre branding pessoal especificamente, tem o conteúdo da jornada, mas sobre arquétipos e a relação com marcas, a Rock Content é um blog, um site que tem bastante coisa legal. Saber dos nossos arquétipos é tudo de bom. Abre a nossa cabeça quando sabemos qual é o nosso. Sim, a gente tem muita facilidade com esse tipo de associação. Eu acho que a coisa dos arquétipos, quando a gente entende o arquétipo com o qual a gente se conecta mais, é tipo aquela coisa dos signos. Tudo a gente põe a culpa no signo. A minha característica é porque eu sou de peixes. É meio isso. E deixa essa associação deixa pra gente muito claro o que a gente precisa fazer. Não é à toa que o Jung estudou tanto isso. No nosso inconsciente, tudo isso já está lá pré-programado. Os arquétipos estão na nossa cabeça. Eles são representações da natureza, das nossas personalidades. Tá tudo muito já sedimentado na nossa cabeça. Então, fica muito mais fácil. Você se conhece, consegue ter segurança para fazer o que precisa ser feito. Maravilhoso. Jornada do subordinado. Uhul! Ansiosa pro início da jornada. Eu também tô. A jornada vai ser lançada no dia 4 de fevereiro. No dia 4 vai ter muita coisa. Vai ter um conteúdo muito legal pra vocês aqui na live. Eu vou dar praticamente a bússola da jornada. Na jornada mesmo, eu vou pegar vocês pela mão e a gente vai fazer o caminho 100% juntos. Mas até lá, no dia 4, pra vocês já terem uma ferramenta pra começarem a trabalhar, mesmo se vocês não conseguirem fazer a jornada, eu vou dar uma bússola para vocês começarem, 100% gratuito, aqui no Instagram. Então, se vocês conhecem também alguém que possa querer participar, eu peço que vocês convidem essa pessoa, marquem essa pessoa na live que vai ficar salva. Tem um teste para descobrir nosso arquétipo? Isa, não, eu nunca achei, tá? O que eu faço é dentro do processo da jornada, através das ferramentas que eu desenvolvi, a gente descobre qual é o seu arquétipo, tá? É um processo complexo e eu ainda não encontrei nenhuma ferramenta online, assim, tipo, descubra o seu arquétipo. É até uma ideia, quem sabe eu faço, com base na minha metodologia, em algum momento eu coloco isso no ar.
Tá bom, gente? Muito legal ter tido todos vocês aqui. Espero que o conteúdo tenha sido útil pra vocês, que é tudo que eu quero sempre. E estejam comigo amanhã na live sobre consultoria de imagem, tá? A gente vai falar com a dona Herman. Vou marcar o perfil dela aqui depois pra vocês não perderem. Vou fazer um post agora também contando da live de amanhã. Então, não percam, tá bom? Um beijo pra vocês. Muito obrigada por estarem aqui.